Olá, amigos do site Expert Jurídico. Estamos retomando então a nossa aula sobre processo de execução. E o tema será títulos executivos extrajudiciais. Na aula anterior, nós vimos os títulos executivos judiciais, ou seja, aqueles títulos onde há uma intervenção do Poder Judiciário. Ok? Vimos ali o rol legal, o catálogo legal de documentos onde há intervenção do juiz, e há o reconhecimento de executividade a esses documentos. Ok? Agora, convido a você para nós vermos aí quais são aqueles documentos que a lei reconhece como título executivo sem que haja a intervenção do Poder Judiciário. São chamados títulos executivos extrajudiciais. Vamos lá? Bem, vamos iniciar então pelos mais conhecidos, né? Que são a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debenture e o cheque. Então, esses documentos, esses títulos executivos, eles estão reconhecidos lá no artigo 585, inciso 1 do Código de Processo Civil. O primeiro deles é a letra de câmbio. Né? O que é a letra de câmbio? A letra de câmbio é um instrumento de declaração unilateral de vontade. Um documento, onde apenas uma parte declara a sua vontade. Então, por meio desse instrumento, esta pessoa, né, que é chamada de sacador, essa pessoa que é chamada de sacador, ela é detentora de um crédito. E aí, nesse documento, ela declara que uma outra pessoa, chamada de sacado, ou, na verdade, é a pessoa que é a devedora desse crédito. Então, o sacador, né, o detentor do crédito, ele declara que o sacado, que é o devedor desse crédito, deverá pagar pura e simplesmente a uma terceira pessoa, que é chamada de tomadora, terceira pessoa que será a beneficiária desse crédito, que deverá haver o pagamento de uma quantia certa, num local e numa data especificadas. Então, só reprisando, então nós temos aí três pessoas. Temos o detentor do crédito, temos aí o devedor desse crédito e temos aí o beneficiário desse crédito. Então, unilateralmente, o detentor do crédito, que é o sacador, ele declara unilateralmente que o sacado, né, que é o devedor desse crédito, deverá pagar essa quantia certa para uma terceira pessoa, que é o beneficiário. Certo? Então, essas são as três pessoas que podem figurar aí numa letra de câmbio. Né? Então, o título ele considera-se emitido quando o sacador, que emite o documento, apõe nesse documento a sua assinatura, completando assim o ato unilateral de sacar o título. Tá? Então, na letra de câmbio, quando o detentor do crédito ele apõe a sua assinatura nesse documento declarando esta vontade, ele está, portanto, sacando esse título. Ele está, portanto, emitindo esse título, que nada mais é do que uma ordem de pagamento para
o sacado, que é o devedor desse crédito. É preciso, contudo, que o sacado, que é o devedor desse crédito, ele aceite essa letra de câmbio, porque sem a concordância dele, a letra de câmbio ela não é um título executivo extrajudicial. Não sendo possível, portanto, o ajuizamento de qualquer ação de execução. Então, o aceite na letra de câmbio é essencial para que ela tenha eficácia executiva. Sem o aceite, ainda que a letra de câmbio ela seja protestada, ela não será um título executivo. Repetindo, o aceite é indispensável para esse documento caracterizar um título executivo. Sem que haja o aceite, este documento, mesmo que ele seja levado a protesto, ele não pode ser utilizado como um título executivo. Muito bem. Vamos agora à nota promissória. Vamos agora à nota promissória. Bem, a nota promissória, título bastante conhecido entre nós, é um título de crédito por meio do qual o emitente, ao contrário da letra de câmbio, que é uma ordem de pagamento, o emitente ele promete pagar certa quantia em dinheiro a favor de outrem. Olha só, importante vocês fazerem essa diferenciação. Na letra de câmbio, há uma ordem de pagamento. Na nota promissória, há uma promessa de pagamento, que é dirigida a favor de alguém. A nota promissória, ela pode também, e isso é muito comum, ser utilizada como uma garantia de uma outra obrigação, sem que ela perca a sua força executiva. Entretanto, cumpre atentar para o que estabelece a súmula 258 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê ali que a nota promissória vinculada a um contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da sua iliquidez. Portanto, a nota promissória vinculada a um contrato de abertura de crédito, ela não é título executivo, porque falta aí liquidez, certo? Era muito comum, essa observação é importante, até a edição dessa súmula era muito comum, quando você... aliás, ainda continua sendo comum, mas ela não vale como título executivo. Quando você faz um contrato de abertura de conta numa instituição financeira, você assina lá em branco uma nota promissória. E aí, se porventura você não cumpra com as obrigações bancárias, a instituição financeira, ela preenche a nota promissória e propunha uma ação executiva. Nesse caso específico, os tribunais passaram a não reconhecer esse documento como um título executivo. Por quê? Porque é um documento em que o valor dele é apurado de forma unilateral pela instituição financeira que preenche aquele documento. Portanto, não haveria ali uma liquidez. E aí o STJ passou a rejeitar esse documento como um título executivo. Nada impede que esse contrato, essa nota sirvam aí para instrumentalizar uma ação, por exemplo, de conhecimento como a ação monitória, mas não serve para instrumentalizar uma ação de execução contra o devedor. Muito bem. Duplicata. O que é a duplicata? A duplicata ela é um título de crédito genuinamente brasileiro. E está previsto na lei, ela está regulamentada ali, numa lei especial, numa lei específica, que é a Lei 5.474/68. O que é a duplicata? A duplicata, ela, na verdade, ela substitui a fatura assinada, que representa aí a compra e venda mercantil. Então, a duplicata, ela representa aí, na verdade, a fatura
que é emitida aí quando há uma compra e venda, né? Quando há uma compra e venda mercantil. Então, o que é a duplicata, né? Que título é esse? Na verdade, a duplicata é a duplicata da fatura que é emitida, né? A fatura, ela é emitida, ela é aceita, e aí, portanto, a partir do momento em que ela é emitida e ela é aceita, temos aí um título executivo extrajudicial. Portanto, ela precisa ser aceita para ser um título judicial. E a duplicata que não é aceita, né? Então, a duplicata que não é aceita, há necessidade de que haja um protesto cambial para ela configurar um título executivo. É possível que a duplicata ela não seja aceita. Então, se isso ocorrer, então, o credor deve levar essa duplicata a cartório para protesto, acompanhada da nota fiscal e do documento que comprove a remessa e a entrega da mercadoria. Então, o protesto cambial acaba substituindo o aceite, caracterizando-se, portanto, um aceite presumido. Então, o protesto nessa hipótese específica em que não há o aceite da duplicata, constitui-se num elemento indispensável para a caracterização do título, pois é a prova de que houve o inadimplemento, ou seja, de que não houve o cumprimento da obrigação. Muito bem. Se a duplicata ela for extraviada ou for retida indevidamente pelo devedor, a lei ela permite que haja a emissão da triplicata, né? Admite-se também a emissão de uma duplicata quando há uma prestação de serviço. Então, nesse caso, para haver aí um título executivo, deve ser juntado aí a essa duplicata o contrato que comprove a prestação desse serviço. Entenderam? Então, a duplicata, resumindo, o que é a duplicata? Há uma compra e venda ou há uma prestação de serviço. Temos a fatura, temos a nota fiscal, temos a fatura. Com base nesta fatura, o credor emite a duplicata, que na verdade ela tem como origem, tem como razão de existir esta compra e venda ou esta prestação de serviço. E aí, esse documento, essa duplicata, ela é emitida e remetida para o credor. E o credor, ele dá o aceite, prometendo que ele vai efetuar o pagamento a prazo dos valores constantes naquela fatura. Se ele assina embaixo, ele dá o aceite. Aceitou, temos um título executivo. Se, vencido o prazo, ele não efetuar o pagamento daquela promessa que ele fez anteriormente, o credor poderá levar esse documento ele poderá levar esse documento ao Poder Judiciário e pedindo aí medidas executivas, constritivas aí para forçar esse pagamento por meio da ação de execução. Segunda hipótese, há prestação do serviço ou há compra e venda mercantil, emite-se a duplicata, que é a promessa de pagamento, entretanto o devedor não aceita. Ele não apõe lá a sua assinatura aceitando que ele é devedor daquela obrigação. Bem, nesse caso específico, o que deve fazer o credor? Levar esta duplicata, esse documento, a cartório para um protesto cambial por falta de aceite. Não é por falta de pagamento, é por falta de aceite. E aí, junto com essa duplicata, ele vai encaminhar uma cópia da fatura e vai encaminhar principalmente o comprovante de que o serviço foi prestado ou de que a mercadoria ela foi entregue. Com base nisso, vai ser apontado esse documento para protesto. E aí, esse protesto, uma vez
apontado esse protesto, registrado esse protesto, há o aceite presumido. E o aceite presumido preenche, portanto, o requisito da ausência de aceite expresso e, portanto, nós teremos aí a possibilidade de uma execução dessa duplicata, com base, não no aceite, mas com base no protesto que foi registrado lá no cartório extrajudicial. Portanto, a duplicata é um título executivo se ela preencher uma dessas duas condições. Ou deve ocorrer o aceite, ou deve ocorrer o protesto cambial. Com base nisso, é possível promover uma ação de execução. Temos aí, portanto, um título executivo. Muito bem. Debenture. O que é a debenture? Na verdade, a debenture, ela é um título que é emitido por sociedades anônimas. Sociedades anônimas que têm a finalidade de captar recurso. Então, a sociedade anônima, que é uma modalidade de sociedade empresarial, ela precisa captar recursos para a sua atividade. E aí ela emite esse documento. Então, em vez de ela tomar um empréstimo numa instituição bancária, ela lança debentures, que tem a finalidade, emite esses documentos, que tem a finalidade de buscar recursos por meio de investidores. Então, o investidor, ao ele adquirir a debenture, ele passa a ser um credor desta sociedade empresária. Passa, portanto, a ter um título extrajudicial contra esta sociedade empresária. Na verdade, a debenture se assemelha mais a um contrato de empréstimo, né? Mais a um contrato de empréstimo do que um valor mobiliário, né? Ou, desculpe, a debenture ela se assemelha mais a um contrato de empréstimo ou a um valor mobiliário do que necessariamente a um título de crédito. Ok? A criação e a emissão das debentures, na verdade, são atos que são de competência privativa da Assembleia Geral, né? E deve constar, portanto, dentro de uma escritura de emissão. Então, na verdade, tudo isso é registrado em livros próprios, certo? E a emissão dessas debêntures é um ato privativo da Assembleia Geral. Então, essa escrituração, ela é essencial. Inclusive na falta de emissão do certificado de debenture, a execução ela pode ser, inclusive, proposta com base nessa escrituração, que é feita pela sociedade empresária. Muito bem. Cheque. Bem, o cheque, o que é o cheque? O cheque é uma ordem de pagamento à vista, não é uma promessa de pagamento. Semelhante à debenture, semelhante à letra de câmbio, né, o cheque é uma ordem de pagamento, né? A nota promissória, a duplicata, a debenture são promessas de pagamento. A letra de câmbio e o cheque são ordens de pagamento. Ordens de pagamento. Que é feita a uma pessoa, né? Essa ordem de pagamento, nós temos aí a figura do emitente ou sacador. Essa pessoa, ela celebra um contrato com uma instituição financeira, que é denominada de sacado, e por força desse contrato, o emitente, o sacador,
ele mantém nessa instituição financeira uma conta corrente, onde ele deposita dinheiro. Emitido o cheque, né, o emitente ou o sacador, ele está dando uma ordem ao banco, que é o sacado, para que o banco pague o valor inscrito no cheque ao beneficiário que ele nomeou nesse documento. Quem que será o beneficiário? Aquele que foi nomeado ali nesse documento, né? Ou, se não houver essa nomeação, a quem importar o cheque. Não paga o valor, né, por não haver provisão de fundos ou por um outro motivo, o beneficiário ou o portador desse cheque, ele poderá promover a ação de execução, fundando-se nesse cheque. Então, o cheque, portanto, é um título executivo extrajudicial. Para que possa promover a ação, é necessário que tenha havido a apresentação da cártula à instituição financeira. E esta, por sua vez, tenha recusado a ordem de pagamento, com a devolução do cheque. De acordo com a Lei 7.357/85, que é a lei que regula o cheque ele possui força executiva num prazo de 6 meses, contados do esgotamento do prazo de apresentação, que é de 30 dias, quando a emissão se der na mesma praça do lugar de pagamento, ou 60 dias, quando for de outra praça. Passado esse prazo, não caberá mais a ação de execução, mas será possível a utilização de uma ação monitória, conforme prevê lá a súmula 299 do Superior Tribunal de Justiça. Voltando, né, só para reprisar. Então, o cheque, o que é o cheque? Uma ordem de pagamento, ok? Uma ordem de pagamento que é dada em favor de alguém, pode ser alguém específico ou qualquer pessoa que portar o documento, a cártula. É uma ordem de pagamento que é destinado a alguém, que é a instituição financeira. A instituição financeira, após ter firmado um contrato de abertura de conta corrente, ela manterá à disposição do emitente do cheque o numerário. E este numerário será entregue àquele a quem o emitente da cártula indicar ou a quem portar aquele documento. Ok? Muito bem. Agora, pode, como eu disse anteriormente, pode ocorrer a recusa na entrega desses valores pela instituição financeira. E essa recusa pode se dar por diversos motivos. O motivo mais comum é a ausência de valores, de numerários, né? A chamada ausência de fundos, né? Essa ausência de numerários, ela pode perfeitamente ensejar a recusa da instituição financeira de entregar esse valor, mesmo porque ele não foi depositado. Muito bem. Feita esta recusa, há a necessidade de se promover a execução desse título, para se buscar esse numerário. E aí, a execução ela tem que ser feita dentro desses prazos que eu citei a vocês, né? 6 meses é o prazo que pode ser contado a partir do término do prazo de apresentação, e o término do prazo de apresentação pode ser 30 ou 60 dias, dependendo da praça de pagamento. Se for emitido esse cheque dentro da mesma praça de pagamento, esgotados os 30 dias, o credor terá 6 meses para promover a ação de execução. Se o cheque for de outra praça de pagamento, né, o credor terá 6 meses contados a partir dos 60 dias, que é o prazo para a apresentação do cheque, da cártula à instituição financeira. Bem, esgotados esses prazos,
esse cheque poderá ser utilizado como uma prova escrita para uma ação monitória, que é uma ação de conhecimento, de acordo com a súmula 299 do STJ. Muito bem. Escritura pública ou qualquer documento assinado pelo devedor. Artigo 585, inciso 2 do CPC, prevê que a escritura pública ou qualquer documento público assinado pelo devedor é um título executivo extrajudicial. Celebrado um negócio jurídico perante um tabelião, o tabelião irá lavrar uma escritura pública, dotando, portanto, este instrumento de fé pública. Essa escritura pública, independentemente da espécie de obrigação nela compreendida, é título executivo. Independentemente da espécie de obrigação nela compreendida, é título executivo. Geralmente, a escritura pública ela é apresentada em forma de translado, né? O que é o translado? É uma cópia do instrumento ou uma certidão extraída pelo notário. Então, o documento público, ele será considerado público quando ele for de autoria de quem esteja no exercício de uma função pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 487-913/Minas Gerais, a melhor interpretação para a expressão documento público é no sentido de que tal documento é aquele produzido por uma autoridade ou em sua presença com a respectiva chancela, desde que tenha competência para tanto. Por essa razão é que o STJ entende que, por exemplo, notas de empenho e autorizações de despesas são considerados documentos públicos e, portanto, são hábeis para promover uma ação de execução. Então, assim como também todos os contratos firmados com a administração pública. Nesse sentido, você pode consultar aí o recurso especial 793-969/RJ e também o recurso especial 487-913/MG. Muito bem. Documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Artigo 585, inciso 2. Pela dicção da lei, qualquer documento particular que seja assinado pelo devedor e duas testemunhas, ostenta a condição de título executivo. Não se admite aí a assinatura a rogo, né? Ou seja, que uma outra pessoa capaz assine pelo devedor, caso ele não saiba assinar ou não possa assinar. Pois nesse caso aí, né, esse instrumento, ele tem que ser feito por meio da escritura pública, né? Existe aí também uma polêmica sobre a necessidade ou não das testemunhas serem presenciais, né? Ou seja, se essas testemunhas, elas devem ou não estarem presentes no ato da celebração do documento, ou se elas podem, por exemplo, assinar em momento posterior. O Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 541-267/RJ, entendeu não ser necessário esta presença. Entretanto, nós entendemos o contrário, né? Uma vez que a finalidade destas testemunhas é justamente atestarem, caso seja necessário, a inexistência de vícios que possam aí macular o consentimento e a liberdade de contratar, nada mais vital do que elas presenciarem esse ato, né? Porém, o STJ entende que isso é dispensável, né? Outro detalhe importante é que não é necessário que haja também o reconhecimento de firma do devedor e das testemunhas, né? O reconhecimento de firma nada mais é do que uma mera praxe adotada pelas partes para trazer maior segurança
ao negócio jurídico. Mas a lei não coloca como sendo um requisito que essas assinaturas nesses instrumentos elas sejam reconhecidas por meio de um notário. Transação referendada pelo Ministério Público, Defensoria Pública ou advogado dos transatores. Ministério Público, Defensoria Pública ou advogados. De acordo com o artigo 585, inciso 2, se eles referendarem um acordo celebrado entre as partes, mesmo que não hajam aí a presença de duas testemunhas, esse documento é um título executivo. Nada impede que, no tocante aos advogados, que os transatores eles estejam representados por um mesmo advogado, né? Que venha a referendar o negócio jurídico. Se esse advogado representando, ainda que seja o único, mas esteja representando as partes, esse ato é título executivo e, portanto, é hábil para instrumentalizar um processo de execução. Amigos, convido vocês para a continuidade desta aula, né, logo a seguir, e onde, enfim, falaremos mais sobre o restante aí dos títulos executivos, ok? Convido você, então, para a próxima aula.